Seja bem-vindo, minhas designers. Vocês estão bem? Espero que sim. Estamos aqui mais um encontro. Toda semana, como vocês sabem, a gente tem 2 encontros onde eu bato um papo com vocês, a gente discute algumas informações e eu trago conteúdo bem interessante, conteúdo de valor para vocês, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Joyce Oliveira, eu sou esteticista, sou micropigmentadora e eu ajudo a designers de sobrancelhas a faturar até 10 vezes mais através da microblend. É isso mesmo, através da microblend. E aí, de que forma que eu ajudo? Realmente trazendo conteúdos, informações, bastante novidade do mundo da microblend, de forma gratuita para vocês, sempre aqui no nosso canal, certo? Bom, e a aula de hoje é uma aula bem especial porque acaba sendo uma das grandes dúvidas das minhas alunas no começo são quais são os materiais necessários para começar a trabalhar na microblend. O que eu preciso? Então, assim, muitas dúvidas do que comprar, do que não comprar, se realmente eu preciso desse item, se não, se vai ser útil. E aqui eu vou falar para vocês a minha opinião, a minha experiência, de que forma isso vai ajudar você na frente a não gastar, no caso, o dinheiro que muitas vezes a gente nem tem. Eu falo isso porque muitas vezes lá no passado eu errei. Eu não tinha esse conhecimento, ninguém me ajudou, ninguém me informou. Eu tive que aprender na prática, né? Aprendendo, errando, acertando. Então foi assim. Eu aprendi na prática, né? Então, o que é que eu quero trazer aqui para vocês? Mostrar de forma simples que vocês podem, de fato, comprar o essencial, né? Para poder começar a trabalhar, tá bom? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Quais são os materiais necessários para começar a trabalhar na microblend? Se você não tem nada, então pega papel e caneta, anota tudo que nós vamos bater esse papo agora, ok? Então eu vou separar a nossa aula hoje por etapas. De que forma? A primeira etapa é para fazer o design, né, de sobrancelhas, que é o básico da micropigmentação. Depois eu vou falar sobre a questão da marcação e os próprios procedimentos, no caso os próprios itens da microblend mesmo, certo? Então, separei aqui alguns itens e aí eu vou mostrar para vocês em uma outra aula, como montar uma bancada para atender o seu cliente, certo? Mas aí hoje eu vou mostrar os materiais para começar. Então, primeiro de tudo, o que a gente precisa ter para começar é todas as questões da biossegurança. Então, vou anotando aí, certo? Para a gente começar a atender, a gente precisa estar parametrizado. De que forma? Utilizar, no caso, na gente, a touquinha descartável, certo? Na sua cliente, em você. Você pode utilizar uma touquinha descartável em você, mas também você pode utilizar uma touquinha de tecido, né, nos seus cabelos, né? Sabemos nós que os cabelos, eles são meios de contaminação, né? Pode ter uma contaminação cruzada. Então, a touquinha. Também temos o uso de máscara, que é fundamental. Hoje, no tempo de pandemia, não tem como não usar máscara em nenhum momento. Então, no procedimento, no atendimento, não é diferente. Então, de fato, você e a sua cliente tem que estar de máscara, né? Precisamos de luvas, que aí vocês precisam calçar as luvas de vocês, né? Tem gente que faz o design sem luva e depois coloca só na hora de micropigmentar. Eu, particularmente, faço o procedimento todo de luvas. Por quê? No design de sobrancelha, sabemos que pode sim romper algum vasinho na hora da retirada do fio, né, do pelo, e aí sai um pouco de sangue. E nós sabemos que o sangue, ele é o meu condutor
de patologias, caso o nosso cliente esteja doente, né? Então vamos dizer assim, uma substância biológica que pode realmente, de fato, trazer alguma doença. Então, de fato, é necessário que nós usemos sempre as luvas. E o jaleco, né? O jaleco também é a roupa indicada, adequada para que você utilize para você se proteger. Então, o primeiro ponto que você vai precisar é ter os materiais de biossegurança. No caso, a sua marca, né? Você precisa com um papel, a gente chama de papel saúde, tem o papel Plumax, certo? Ou então, no caso, um lençol descartável. Essa é a preparação para começar. Depois que você preparou tudo, né, nessa parte de biossegurança, nós vamos começar agora com a higienização. É isso mesmo. E eu vou dar aqui várias opções para você higienizar a pele, certo? Eu vou falar que é a que eu mais gosto de fazer, mas de fato você tem várias opções para você higienizar a sua pele, certo? Bom, primeiro ponto para você higienizar a sua pele, uma das opções é utilizar um sabonete. Eu utilizo um sabonete de ácido para deixar a pele mais fininha, mas também você pode utilizar um sabonete neutro, certo? É uma opção para fazer toda a limpeza. Temos também, perdão, temos também a opção do uso da clorexidina, certo? A clorexidina, qual é bacana? Porque ele é um desinfetante de nível intermediário, então ele vai fazer a desinfecção e também a antisepsia da pele. Esse aqui que eu estou utilizando, qual é a vantagem dele? Que tem clorexidina, tem ureia, tem óleo de melaleuca, então além de higienizar, também tem uma ação anti-inflamatória. Também você pode utilizar para preparar a pele, fica maravilhoso. Deixa a pele bem limpinha, bem segura para o procedimento. Pode utilizar a clorexidina, certo? Você pode também utilizar uma adstringente. Eu gosto de colocar aqui na embalagem, separar um pouquinho, né? Porcionar uma adstringente para fazer essa higienização, certo? É uma opção também. E tem pessoas que utilizam álcool. Eu, particularmente, não gosto de utilizar álcool, porque o álcool pode, de fato, gerar um processo inflamatório, apesar de que o álcool 70 não é indicado para a pele, principalmente no rosto, né? Pode até gerar uma mancha. Então, eu não gosto de utilizar álcool. Mas eu já vi colegas, sim, que utilizam álcool para fazer a limpeza. A vantagem do álcool é porque ele é um desengordurante, mas ele desengordura tanto, ele tira tudo, que ele tira toda a proteção, toda a gordura, toda a água. Eu não acho que seja indicado, sendo que no mercado hoje tem tantos produtos bons, né, próprios para isso. Então, eu realmente não gosto de utilizar. Depois que eu faço a higienização, eu utilizo com o algodão, certo? Pode ser o algodão, ou você pode utilizar uma toalhinha. Essa aqui é uma toalhinha de tecido, ela é descartável, mas é de tecido, é bem resistente. Além dela, eu gosto de utilizar para limpeza, eu posso também utilizar no momento para fazer a limpeza da tinta na pele. Então, eu utilizo essa toalhinha maravilhosa, barata, acho que foi R$6 e é ótimo, tá? Bom, fiz essa higienização, eu gosto muito de utilizar um esfoliante. Esse aqui é um peeling de gomagem, para poder deixar a pele um pouco mais uniforme, né? Tirar excesso de sujidades. Então, com o peeling, com o esfoliante, facilita assim até mesmo a entrada da lâmina na pele, né? Então eu faço uma leve esfoliação. E eu gosto muito também de utilizar um adstringente, uma loção pós peeling, para realmente restabelecer o pH. Esse é um protocolo que eu uso, que eu gosto, que são exatamente os materiais que eu tenho aqui na clínica, então eu aproveito todos os materiais, certo? Bom, isso aqui preparei a minha pele. Depois que eu preparar a minha pele, eu vou utilizar o quê? Eu vou cortar, vou fazer o mapeamento. Então, eu corto, eu tenho essa tesourinha, certo? E aqui eu vou mostrar pra vocês que vocês devem utilizar uma escovinha dessas, que tem que ser descartável, tá? Não pode ser utilizado escovinha
você reaproveitar sua escovinha para outro cliente. Não pode, tá bom? De jeito nenhum. Porque você pode gerar uma contaminação cruzada. Então, escovinha descartável. E também a gente utiliza aqui na clínica a pinça esterilizada. Olha, aqui são todas as pinças, tesouras, tebores que são utilizados na clínica, todos estão devidamente esterilizados, certo? Devidamente esterilizados. Então eu utilizo a pinça esterilizada, utilizamos o tebore. O processo de esterilização ele é aberto, né? E aí eu vou montar na hora para garantir realmente a maior segurança possível. E aí eu venho cortando os pelinhos, né, com a minha tesoura, com a pinça e com a escovinha. No caso, para fazer a marcação, o que a gente pode utilizar, deve utilizar? Existem duas opções. Várias opções, mas aqui eu vou mostrar para vocês as mais usadas, que é a caneta em gel, certo? Ó. Tá vendo aqui? Caneta em gel. Temos também o lápis dermatográfico. Dá para vocês verem bem. Qual é o melhor? Não tem nem melhor nem pior. Tem um que você se adapta mais, certo? Mas para fazer a marcação, eu gosto muito de, por exemplo, pegar o meu lápis dermatográfico e, no caso aqui, ó, pintar a linha e fazer a ligação dos pontos através do lápis dermatográfico, certo? E também, no caso, posso utilizar também um lápis branco para fazer essa marcação. Você vai ver qual que você gosta mais, se adequa melhor à sua realidade, à sua necessidade, certo? Mas você tem essas duas opções. Esses lápis aqui, eles valem em torno de 16 a 17 reais, em média, tá? Então, utiliza para fazer a marcação. Você pode, inclusive, utilizar para fazer a simulação na hora da venda, tá? Utiliza a linha para fazer a epilação, ou seja, você vai depilar a sua cliente com a linha. Eu gosto muito de utilizar a linha para tirar esses pelos, essa lanugem que fica aqui na parte superior, né? E também aqui no meio eu faço bastante acabamento com a linha. Nosso amigo fiel escudeiro, paquímetro. Então não tem como de fato trabalhar uma micropigmentação ou design de sobrancelha sem nenhum material de régua, né? A gente trabalha com paquímetro, tem gente que trabalha com a linha, tem gente que trabalha com guardanapo, já vi de várias formas, mas o paquímetro eu gosto, é antigo, né? Mas é muito eficaz, muito funcional, inclusive. Então, nosso velho amigo paquímetro, tá? E aí, a linha, né? Eu também tenho a opção da linha orgânica. Bom, nós temos aqui é o batoque, é o anel de batoque. Esse anelzinho aqui é prático porque ele é descartável, então eu coloco aqui no meu dedinho e aí com o tebore eu vou utilizando. Depois que eu termino, é jogado fora, porque é descartável, certo? No lixo contaminante, certo? Então o batoque descartável também é necessário para utilizar a tinta. Eu gosto muito de utilizar o microbrush para fazer as misturas da tinta, para colocar o anestésico. Por quê? Vou lhe dizer por que é bom o microbrush. Porque o microbrush, essa pontinha dele aqui, ó, é bem pequenininho. Tem um pouquinho aqui de algodão. Então, eu não perco o produto, eu não perco o material. Se eu for colocar, por exemplo, um algodão, vou mostrar aqui pra vocês a diferença. Tem muito algodão na ponta aqui de um cotonete, né, de um haste flexível. Então fica muita tinta aqui, fica muito anestésico aqui, então eu acabo perdendo produto. Por isso que eu não utilizo a haste flexível. Eu gosto do microbrush, certo? Por esse motivo. Então, e é muito mais em conta, é muito acessível, é bacana para passar a tinta, para saturar, então eu vou passar o anestésico. Inclusive até para retirar o anestésico, certo? E temos também, claro, evidente, o uso das nossas
lâminas, né? Eu tenho aqui alguns modelos de lâminas. Aqui no nosso canal, né? Aqui no Instagram e também no YouTube nós temos algumas aulas falando sobre isso, certo? E aí depois vocês podem rever os tipos de lâminas, né? Pra vocês comprar, pra você treinar, que você mais gosta, tá? Então é indicado que você realmente de fato conheça todas as lâminas, teste, entenda como funciona, né? E os resultados, os efeitos que cada lâmina proporciona. Então, essa lâmina, no caso, a gente utiliza e coloca no tebori, né? No tebori. Então, temos aqui algumas lâminas que é de fato utilizado no procedimento. Ok? Tá aí tudo bem, pessoal? Espero que sim. Bem bacana, né, essa aula. Bem interessante, porque facilita muito a sua vida. Certo? Vamos lá, continuando. Nós temos aqui o anestésico, tá? Ele tá nessa embalagem porque, devido às questões de pandemia, o fornecedor tava sem aquela outra embalagem, então eles mandaram nessa embalagemzinha aqui. O anestésico, ele é mandado manipular, tem uma duração média de 90 a 120 dias, essa validade. Anestésico. Vamos ver o que mais que nós temos aqui para utilizar. Aqui eu tenho um batoque. E temos também um porta-batoque. Ah, Joyce, qual o melhor? Na verdade, não existe nem melhor nem pior. Existe o que você se adequa melhor, né? No caso, tem gente que tem, por exemplo, um batoquezinho aqui, cola aqui o batoque. Então, eu posso garantir para vocês que os dois vão dar resultado, que os dois você consegue de fato trabalhar, mas é mais uma questão de adaptação, entendeu? É mais uma questão de adaptação. Por quê? Porque cada pessoa vai se adaptando. Tem gente que gosta do anel, tem gente que não gosta. E tá tudo certo, entendeu? Então, é importante o quê? Que você teste, que você, nos seus treinos, você avalie, você teste, você veja de fato se realmente você vai gostar do batoque com anel, ou então do batoque com o porta-batoque. Isso é muito relativo, tá? Mas também existe essa opção do porta-batoque, caso você não queira trabalhar com o anel. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é o batoque. Depois eu conheci o anel, eu não usei mais os batoques, mas eu tenho. E tá aqui o meu porta-batoque, que eu coloco aqui, certo? Então, é bem legal. Vamos lá, tem coisa aqui pra mostrar pra vocês, certo? Bom, outra coisa que a gente precisa ter é um estilete. Pra quê? Pra apontar o lápis, certo? Porque o lápis, de fato, quando a gente vai fazer o procedimento, a gente precisa estar com esse lápisinho aqui pronto, né? Com a ponta bem afiada, bem feita, para que nós consigamos fazer um desenho bem bacana. Então, de fato, é importante ter um estilete bem afiado, certo? No caso do uso do lápis dermatográfico, certo? Mas se for no caneta em gel não precisa, ok? Esse aqui é vamos dizer assim, é um protetor, mas isso aqui é muito usado para dermógrafo. No caso de tebori, a gente não utiliza, não precisa. Tebori a gente utiliza uma bandagem protetora para poder, de fato, melhorar o deslize. Mas eu não tenho mais aqui, acabou. Mas depois eu mostro para vocês, certo? Isso aqui é uma lâmina de dermógrafo, não é o caso que a gente trabalha com tebori, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma dica bem legal, uma dica importante que eu quero mostrar para vocês do procedimento, certo? Bom, esse aqui é um flaconete, no caso,
onde eu coloco o home care e eu entrego esse flaconete para as minhas clientes. Então, o meu produtinho tá aqui, já aqui dentro, e é justamente para que o seu cliente utilize o seu home care da forma correta. Então, para evitar que, você tem que comprar, e aí ela não vai comprar, né? Porque muitas vezes a nossa cliente, ela não faz as recomendações que a gente pede, né? Então, eu já compro uma flaconete, coloco o meu home care aqui dentro e faço todas as indicações do que ela precisa comprar, do que ela precisa... Aliás, passo todas as indicações da forma que ela vai precisar utilizar o home care dela. Tá? Tem mais coisas. Vamos lá, eu vou falando. E aí, me conta o que vocês estão achando dessa live. Bom, já falei aqui do Tebori, né? Bom, nós utilizamos também no procedimento de microblend esse papel filme. Para que serve? Quando eu vou fazer a marcação, e aí eu vou colocar, quando eu coloco o anestésico na pele da minha cliente, eu coloco aqui a fita, papel filme, certo? Pega um pedacinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou pegar aqui. Vamos lá, um pedacinho pequeno. E aí eu coloco aqui o anestésico. Eu faço esse movimento, certo? Aqui. Por quê? Por que eu preciso fazer isso? Existe uma explicação. Quando eu coloco a fita aqui em cima, certo? Com o anestésico, eu promovo o que a gente chama de oclusão, certo? Oclusão tissular, que é a oclusão que é tamponamento da pele, né? Então esse é o nome. A oclusão faz com que os meus princípios ativos que estejam ali, eles tenham uma ação bem maior, certo? Ou seja, o meu anestésico, os princípios ativos não vão evaporar, né? O meu anestésico vai estar ali de forma ativa e vai potencializar todos os resultados. Por isso que é tão interessante que nós usemos a fitinha, né, o papel isofilme, para realmente fazer o procedimento usando o anestésico. Tem gente que coloca tinta no anestésico, né, junto, mas eu acho que não precisa, quando for saturar, não precisa, né? Mas assim, é muita questão de gosto. Como eu falei para vocês, isso aqui eu utilizo ele um pouquinho de água e um sabãozinho, aqui, deixa eu mostrar, uma espuminha Johnson, aquelas espuminhas. Isso aqui é uma misturinha de água com shampoozinho neutro. Faz uma espuminha que é para limpar depois que você terminou o procedimento, certo? Então eu utilizo essa espuminha no final com o meu papel. Tô guardando aqui as coisas que daqui a pouco eu vou fazer um procedimento, né? Bom, eu gosto também aí eu entro com o cotonete, ou seja, com a hastezinha flexível, para poder fazer a limpeza na marcação ou até mesmo do design, para ficar muito retinho, ficar muito definido. E aí eu utilizo a haste flexível, né? Cotonete, como é conhecido. Bom, e por último, né, não mais do que importante, muito importante, porque sem ele não tem como trabalharmos, são as tintas, os pigmentos. Vou mostrar aqui pra vocês. Já falei aqui pra vocês, já dei a aula aqui sobre como utilizar as tintas, os pigmentos, né? Tenho
aqui algumas cores. Pronto, vou mostrar aqui pra vocês. É importante que vocês acomodem os seus pigmentos, as suas tintas, em locais seco, arejado, tá? Para que tenha uma durabilidade muito maior. E toda vida que você for utilizar a tinta para fazer o procedimento, você vai ter que misturar bem. Mistura bem, certo? Para que todo o conteúdo que está aqui dentro seja realmente bem misturado, né? O pigmento, os recipientes, a glicerina, a água, o álcool, tudo que está aqui dentro, que são os molhantes, eles sejam realmente bem misturadinhos e você consiga ter o produto da forma total, completa, certo? E aí eu utilizo esses pigmentos. Aqui são alguns dos pigmentos que eu utilizo. Uma pequena fortuna, mas nós sabemos que realmente é um investimento que vale a pena e que de fato traz resultado, né, pra gente. São as tintas de micropigmentação, né? Certo? E aí, para finalizar o procedimento, a gente pode, no caso, fazer um acabamento com o alta frequência, né, que é um equipamento que vai justamente ajudar nesse processo de cicatrização. Se você não tem esse equipamento, você pode aos poucos ir investindo, guardando um dinheiro, né? E aí, de fato, você consegue realmente ter um resultado melhor, certo? Consegue ter um resultado melhor de processo de cicatrização. É bem bacana. Bom, então eu acho isso muito importante, nós termos todas essas informações, você ter esse conhecimento do que precisa de fato adquirir, comprar, porque senão você vai comprar itens desnecessários, né? Não precisa você comprar aquelas mar de itens para gastar um dinheiro que muitas vezes você não tem para fazer o procedimento. Esses itens que eu falei aqui, eles são os básicos para você começar a trabalhar na profissão, conseguir ter excelentes resultados, certo? Conseguir de fato atender bem a sua cliente. Então você vai trabalhando, vai juntando, vai se organizando, vai fazendo o negócio acontecer. E depois você pode comprar itens cosméticos com valor maior, agregado, né? Quando até você já tiver uma boa clientela. Mas se você tivesse apenas esse material aqui que eu falei, você de fato, com a técnica boa, com atendimento bacana, certo? Focando no cliente, focando no resultado, você vai conseguir sim ter um excelente resultado, entregar um procedimento bacana, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Quero que vocês contem aqui embaixo o que você achou desse conteúdo, se valeu a pena, se foi relevante para você, se faz sentido tudo que eu falei, se não, para que a gente possa continuar entregando para vocês tudo o que vocês realmente procuram para ajudar a vocês nessa profissão, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até breve. Um beijo no coração, tchau.